O que acontece se eu não perdoar alguém que pecou contra mim? Olá, meu nome é Fabrício Gonçalves, faço parte do Ministério Levanta e Anda, criado para divulgar e propagar o conhecimento a respeito da Palavra de Deus. Provavelmente você já deve ter passado pela seguinte situação: alguém pecou contra você, veio pedir perdão e talvez você seja uma daquelas pessoas que dizem: não, eu não preciso perdoar nada, quem perdoa é Deus, pede perdão para Deus. Provavelmente você já fez isso, muitas pessoas fazem isso, acabam aí que na hora de liberar o perdão, acham que somente Deus é quem deve perdoar, e muitas dessas pessoas também, quando pecam, acham que deve pedir perdão somente a Deus, porque somente Deus é quem perdoa, e aquela pessoa que foi magoada, que se sentiu ofendida por algo que alguém tenha feito a ela, não deve ser pedido perdão. Então vamos entender melhor esse assunto. O que acontece se eu não perdoar alguém? Primeiro eu vou estar lendo aqui um texto de Colossenses, capítulo 3, verso 13. A Bíblia diz o seguinte: o apóstolo Paulo é quem escreve: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então vejam o que Paulo escreve, que nós devemos suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros. Então a orientação bíblica é que nós perdoemos uns aos outros. Se alguém pecou contra você, se alguém te magoou e veio até você arrependido pedir perdão, o que a Bíblia nos orienta é perdoar essa pessoa. Mas o que acontece se eu não perdoar? Eu vou estar lendo um outro texto aqui, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, verso 15. O Senhor Jesus é quem fala com os discípulos. Depois de ensinar a oração do Pai Nosso, olha o que Jesus fala: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Jesus está falando, se você não perdoar os seus irmãos que ofenderem você, você também não receberá o perdão do Pai. Então essa é a primeira consequência se eu não perdoar os meus irmãos. Se eu não perdoar, eu também não terei perdão de Deus. E todos nós carecemos do perdão de Deus, porque todos nós falhamos constantemente contra Deus. Outro texto muito importante que eu quero citar para você é o texto de João, ou melhor, primeira carta de João, capítulo 2, verso 11. Olha o que João fala: mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então veja, o Senhor Jesus, quando ele fala ali nos evangelhos que nós somos a luz desse mundo, o sal dessa terra, ele está mostrando que nós devemos resplandecer a imagem dele, porque ele é a luz do mundo. Quando nós não perdoamos os nossos irmãos, a Bíblia diz, primeira carta de João, capítulo 2, verso 11, anote esse texto, está dizendo para a gente que nós estamos em trevas, andando em trevas sem saber para onde ir. Então, se você conhece ou se você é alguém que se diz cristão, que se diz servo de Jesus, que se diz ser cheio do Espírito Santo, mas não libera perdão, você precisa rever os seus conceitos sobre o que é ser cristão, sobre o que é ser luz do mundo, sal da terra. Porque a Bíblia está dizendo para a gente que se não liberarmos perdão, nós estamos em trevas. Então note a contradição. Eu digo que sou da luz, que sou luz, mas não perdoo. Logo eu estou em trevas. Como posso ser luz e trevas ao mesmo tempo? Não tem como. Logo nós precisamos entender, se eu quero ser luz, eu tenho que portar-me como luz. Eu preciso liberar o perdão aos meus irmãos. Talvez você diga: Fabrício, mas é muito fácil falar isso, é muito fácil somente comentar isso em um vídeo. Mas só eu sei, só Deus e eu sei o que eu passei, o que aquela pessoa me fez, como ela me feriu. E aqui eu quero chamar a sua atenção para um ponto muito importante. Não é somente você que sabe aquilo que você passou, aquilo que aquela pessoa te fez. Deus também sabe. E o que Deus deseja que você saiba também é o que ele passou na cruz do Calvário. Quando Cristo estava ali padecendo, sofrendo, sendo açoitado, tendo as suas mãos e pés pregados, sofrendo ali todo tipo de humilhação e morrendo na cruz do Calvário, tudo aquilo ele passou para poder liberar perdão a mim e a você. Então sempre que você estiver pensando em não perdoar alguém, sempre que o inimigo tentar trazer ao seu ouvido, ao seu coração, que aquela pessoa te fez mal, que aquela pessoa te fez sofrer e o quanto aquela pessoa te magoou, tente repreender isso, ou melhor, coloque isso
diante do que Cristo sofreu. Olhe para os seus problemas, para as suas dificuldades e coloque tudo isso diante do sofrimento, dificuldades que Cristo passou. E você vai ver o quanto o sofrimento dele, as dificuldades dele eram muito maiores do que o seu. E mesmo assim ele optou por perdoar. Logo você vai ver, se eu não perdoar, eu não estou sendo igual a Cristo. Você precisa ser igual a Jesus, eu preciso ser igual a Jesus. Porque aí sim nós seremos discípulos dele, aí sim nós andaremos em luz ao invés de trevas. Entende? O não liberar perdão é uma falha gravíssima. Você acaba assumindo para si uma carga, um peso que você não precisa carregar. Se o seu irmão veio até você pedir perdão, fique tranquilo, perdoe de coração aberto, deixe com que aquela pessoa seja desobrigada de ter que pagar a dívida que ela acabou te cometendo, para que você possa ter o seu coração cada vez mais leve. Tem uma frase que diz o seguinte: a pessoa que não perdoa é como alguém que toma veneno esperando que outra pessoa morra. Então, a cada momento que você opta ou que você decide, eu não vou perdoar fulano por aquilo que ele fez, é como se você estivesse tomando veneno, esperando que aquela pessoa padecesse. É como se você estivesse falando, eu não vou perdoar para ela sofrer. Só que aí acaba acontecendo exatamente o contrário. Quem acaba sofrendo na história é você, porque você não liberou o perdão, logo você também não será perdoado por Deus. Entende? Então a importância do perdão, ela é tanto para você quanto para o próximo. Você vai perdoar a pessoa, ela vai se ver livre da obrigação que ela te devia por ter falhado contra você e automaticamente você vai se sentir em paz, você vai conseguir progredir na vida, porque agora você não tem mais nada contra ninguém, ninguém te deve nada e você também não deve nada a ninguém a não ser o amor de Cristo dia após dia. Ok? Eu sei que é um assunto difícil, eu sei que é um tema muito delicado a se tratar, mas a orientação bíblica é essa. Perdoe o seu irmão, converse com ele, busque amá-lo cada dia mais, levá-lo para mais perto de Cristo, porque se não perdoarmos, também não seremos perdoados. Se não perdoarmos, estaremos andando em trevas, e quem anda em trevas precisa ter esse encontro com a luz, esse encontro com Cristo e estar pronto para todas as vezes que for necessário falar como Jesus falou na cruz. Pai, perdoa-lhe, ele não sabe o que faz. Ou seja, eu também perdoo e peço o perdão do Senhor à vida desse meu irmão. Amém? Eu espero que você tenha entendido. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se você estiver assistindo no YouTube, inscreva-se no nosso canal Ministério Levanta e Anda. Ative o sininho, as notificações para todas as vezes que postarmos um vídeo no canal, você receber a notificação aí no seu celular ou no seu canal do YouTube, aí no seu computador mesmo. Beleza? Outra coisa, siga-nos também nas redes sociais. Temos a nossa página do Ministério Levanta e Anda no Facebook e temos também o Ministério Levanta e Anda no Instagram. Basta você procurar, encontrar, seguir e estar sempre por dentro das nossas publicações. Ok? Eu quero te pedir também uma última coisa, comente nesse vídeo o que você achou, se ficou alguma dúvida, se você tem alguma dúvida a respeito do tema perdão, ou seja de algum outro tema da Bíblia, comente aqui embaixo. Vamos tentar sanar essa dúvida, tirar essa dúvida, gravar outros vídeos explicando mais a respeito desse tema e de outros também. Então, comente aqui algo, sugestão ou dúvida que você tiver, para que nós possamos continuar crescendo em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!